Nessa aula nós vamos começar a estudar o assunto interferência intersimbólica. O assunto corresponde aos capítulos 5, 6 e 7 do nosso livro-texto, sendo que nessa aula nós vamos estudar o capítulo 5, o conteúdo do capítulo 5 e parte do capítulo 6. O modelo de análise está apresentado na figura 5.1, onde a gente tem, exceto um bloco, os demais conhecidos. O primeiro bloco é um modulador 2PAM, que converte a sequência de bits de informação em impulsos AK positivos ou negativos, dependendo do bit de informação de entrada. Nesse desenho que eu fiz, por exemplo, se a gente tiver na entrada os bits 1, 1, 0 e 1. Esses pulsos AK passam pelo filtro de transmissão, cuja resposta ao impulso é G de T qualquer, vamos supor que G de T seja assim, apenas para exemplificar. Então, na saída do filtro de transmissão, a gente tem a sequência de pulsos transmitidos com o formato dado pela resposta ao impulso do filtro de transmissão. Nos modelos anteriores, esse sinal transmitido era já contaminado com o ruído branco e em seguida o sinal recebido era processado pelo receptor. Agora a gente tem um novo elemento no sistema, que eu estou identificando aqui como canal, cuja resposta ao impulso é H de T. A inclusão desse novo sistema linear no nosso modelo aproxima ainda mais o nosso modelo dos sistemas reais. E o papel desse novo bloco é refletir eventuais efeitos de filtragem produzidos pelo canal, como nós vamos detalhar daqui a alguns instantes. Então, o sinal recebido, ou melhor, o sinal na saída do canal, ele é um sinal possivelmente distorcido. E em seguida esse sinal vai ser adicionado ao ruído. E aí a gente tem exatamente o mesmo processo que a gente considerou em aulas passadas, ou seja, eu tenho no receptor o filtro de recepção, a saída do filtro de recepção ela é amostrada, lembrando, a amostragem sempre com retenção, e as amostras são comparadas com o limiar de decisão no dispositivo de decisão para que se tome a decisão sobre qual bit foi transmitido. Embora esse modelo esteja considerando que o sinal transmitido é um 2PAM, ou seja, é uma sinalização antipodal, a análise que for feita para essa situação serve para qualquer número de símbolos. A análise com 2 símbolos fica mais simples, mas ela é conveniente para a gente simplificar a nossa análise. Então, em resumo, esse modelo de sistema contém como único novo elemento o canal H de T. Aqui na figura 5.2, a gente tem uma ilustração um pouco mais precisa do que pode ocorrer quando a gente atravessa um sinal qualquer por um canal com resposta H de T. Então percebam que eu tenho uma sequência de pulsos na entrada desse canal. Essa sequência é, coincidentemente, correspondente ao formato de pulso de transmissão que eu considerei agora há pouco. Então, esse é o nosso formato de pulso, que é a resposta ao impulso do filtro de transmissão. Então aqui eu tenho uma sinalização antipodal com esse formato de pulso dado aqui à esquerda. Acontece que ao atravessar
o canal com resposta ao impulso H de T, pode ser que o sinal recebido se torne como ilustrado aqui do lado direito do bloco canal. E o que está acontecendo aqui é uma alteração na forma de onda do sinal da entrada para a saída. Qualquer alteração na forma de onda, qualquer alteração no aspecto do sinal, a gente denomina de distorção. Então, esse novo elemento que nós inserimos no nosso modelo de sistema, que é o canal, ele está pretendendo modelar possíveis distorções produzidas pelo meio de comunicação entre transmissor e receptor. Bom, por que essa distorção pode ocorrer? Aqui na figura 5.3, a gente tem uma ilustração um pouco mais didática, que é a seguinte: eu tenho uma sequência de pulsos 1, 0, 1, 0, 1, 0, que no domínio da frequência, por exemplo, corresponde a esse espectro colocado aqui na parte de baixo. E eu estou supondo que essa forma de onda de zeros e uns está sendo aplicada diretamente ao canal, e estou supondo que esse canal produz um efeito de filtragem no sinal, ou seja, a resposta em frequência do canal, por hipótese, corresponde a uma filtragem do tipo passa-baixas. Então, as baixas frequências passam praticamente inalteradas, e a partir de uma determinada frequência, que a gente pode chamar de frequência de corte, o canal começa a atenuar violentamente o sinal de entrada, e a partir de uma determinada frequência, a partir de um determinado ponto, esse canal, por hipótese, está atenuando completamente o sinal de entrada. Se eu chamar o espectro do sinal de entrada de x de f, quem será o espectro do sinal de saída? O espectro do sinal de saída é x de f vezes h de f. E, nitidamente, se a gente comparar esse espectro com a resposta em frequência do canal, dá para a gente perceber que o efeito de multiplicação do x de f pelo h de f, né, que a gente tem módulo de h de f, mas o h de f seria derivado desse módulo de h de f. Então, a multiplicação de x de f por h de f resulta em um espectro de saída cuja banda é menor do que a banda do espectro de entrada. Rigorosamente falando, se nós estivéssemos tratando de densidades espectrais de potência, nós teríamos a seguinte situação. Vamos supor que x de f seja a densidade espectral de potência do sinal de entrada, e não simplesmente o espectro de tensão. Então aqui eu tenho o módulo da resposta em frequência, e vamos supor que y de f seja a densidade espectral de potência. Então vou só registrar aqui para vocês se lembrarem depois. Então y de f é a densidade espectral de potência do sinal de saída. Y de f é x de f vezes módulo de h de f ao quadrado. Ok? Esse resultado ele é conhecido de processos aleatórios, do estudo de processos aleatórios, e ele mostra qual é a influência, por exemplo, da resposta a um impulso de um filtro qualquer, nesse caso de um canal, na alteração do espectro do sinal que atravessa esse canal, que atravessa esse filtro, que atravessa esse sistema. E o resultado se aplica da mesma forma que aquele que nós analisamos agora há pouco, imaginando que em vez de densidade espectral de potência, a gente tivesse simplesmente x de f
como sendo o espectro de tensão do sinal de entrada e Y de F o espectro de tensão do sinal de saída. Só que se essa análise for em termos de densidade, em termos de espectro de tensão, eu teria Y de F igual a X de F vezes H de F. Ou seja, do domínio da transformada de Fourier do sinal de saída é igual à transformada de Fourier do sinal de entrada vezes a transformada de Fourier da resposta ao impulso do canal H de T, que é H de F. Bom, então como houve uma compressão no espectro do sinal da entrada para a saída, compressão no espectro corresponde à dispersão no tempo. Então a gente tem como resultado pulsos de saída que são mais largos do que os pulsos de entrada. Os pulsos de entrada duram T, é a duração de símbolo. Nitidamente, os pulsos de saída vão durar mais do que T. E essa duração maior que T está fazendo com que um determinado pulso ultrapasse o intervalo destinado ao símbolo que é T. O que significa que esse pulso, por exemplo, aqui na análise eu estou considerando apenas o primeiro, mas o que eu disser vale para os demais. O primeiro pulso está ultrapassando a fronteira de T maiúsculo segundos, portanto ele está invadindo o intervalo do próximo símbolo, que iria de T a 2T. E essa interferência entre símbolos vizinhos a gente chama de interferência intersimbólica. Essa é uma definição simplista da interferência intersimbólica, a gente vai conseguir sofisticar ela um pouco mais daqui a pouco, mas por hora o importante é que a gente entenda o seguinte: a presença do canal pode produzir uma distorção no sinal que atravessa esse canal, e essa distorção pode fazer com que os símbolos se interfiram, ou mais precisamente com que símbolos interfiram nos símbolos vizinhos. E aí esse fenômeno a gente chama de interferência intersimbólica. Nós vamos ver um pouco mais adiante que essa interferência intersimbólica ela pode reduzir drasticamente o desempenho do sistema de comunicação, ou seja, ela pode elevar drasticamente a probabilidade de erro do sistema, a probabilidade de erro de bit ou de símbolo. Vamos entender agora o que precisa acontecer com o canal de comunicação para que ele não produza distorção no sinal. Então, essa seção 5.2 trata justamente da transmissão sem distorção através do canal. Então aqui na figura 5.4 a gente tem aquele bloquinho representativo do canal, com resposta ao impulso H de T e resposta em frequência H de F. O sinal de entrada é S de T e o sinal de saída é X0 de T, que é igual a K vezes S de T menos tal. Como a gente interpreta esse resultado aqui da saída do canal? K é uma constante qualquer, portanto essa constante está representando um efeito de alteração na intensidade do sinal. Por exemplo, na prática, eu transmito um sinal com uma determinada intensidade, esse sinal atravessa o canal e ele é atenuado. Então a gente teria, por exemplo, um valor de K igual a, digamos, 0,1, apenas para ilustrar. Então o K é apenas um fator de escala. S de T menos tal é simplesmente um atraso de tal segundos produzido no sinal transmitido. Em outras palavras, o tal é o atraso de propagação do sinal através do canal. O que é importante a gente entender desse resultado é que K
S de t menos tal não representa distorção. Ou seja, para ficar bem claro desse ponto em diante, o que significa distorção, vamos entender aqui por que essa representação, ou que esse resultado não representa a distorção. O fator de escala K, como eu disse, é simplesmente uma mudança de intensidade no sinal. Mudança de intensidade, portanto, não é distorção. S de t menos tal é simplesmente um atraso, e, portanto, atraso de propagação não é também distorção. Então, o que a gente tem como sinal de saída no domínio da frequência? X0 de f, que é o x0 de t no domínio da frequência, é igual a S de f, que é o sinal de entrada no domínio da frequência, vezes a resposta em frequência do canal. Estamos fazendo análise aqui em termos de transformada de Fourier, portanto, sinais ou espectros de tensão, não densidades espectrais de potência. Portanto, H de f é igual a x0 de f por S de f. Mas quem é x0 de f? X0 de t é Ks de t menos tal. No domínio da frequência, a multiplicação por K no tempo corresponde também a uma multiplicação na frequência. E um deslocamento no tempo, no domínio da frequência, corresponde a uma multiplicação por e elevado a menos j2πf tal, onde tal é o atraso. Então, eu tenho K S de f é a menos j2πf tal sobre S de f, quarto S de f com S de f, eu fico com H de f igual a K é a menos j2πf tal. Ou seja, essa é a condição que eu tenho que ter para a transmissão sem distorção. O canal precisa ter essa resposta em frequência K é elevado a menos j2πf tal, para que o sinal ao atravessar esse canal não seja distorcido, porque ele vai só sofrer uma alteração de escala, né, uma alteração de intensidade e um atraso de propagação tal. Essa resposta em frequência H de f, ela é, como nitidamente a gente está vendo, complexa. Então eu tenho o módulo da transformada, o módulo da resposta em frequência, que é K, e menos 2πf tal é o que a gente chama de fase da resposta em frequência. Nós vamos chamar aqui de θ de f. Na figura 5.5, a gente tem os gráficos que representam a resposta em frequência do canal, de tal forma que ele não produza distorção. Módulo de H de f igual a K significa que eu tenho um valor constante para o módulo da resposta em frequência para qualquer valor de f, ou seja, uma reta que vai de menos infinito a mais infinito. Constante que vai de menos infinito a mais infinito. Θ de f, que é a fase da resposta em frequência do canal,
ela é, como eu defini aqui em cima, menos 2πf tal. Menos 2πf tal, 2 é constante, π é constante, tal é constante, significa que eu tenho menos uma constante vezes a frequência, significa que eu tenho uma função linear da frequência com a inclinação negativa. Ou seja, menos 2πf tal é uma reta com inclinação negativa, como está mostrado aí na figura. Também de menos infinito a mais infinito. Então, o que significa fisicamente um canal que tem um ganho constante para qualquer frequência? Significa que ele produz a mesma atenuação para qualquer componente de frequência do sinal. E o que significa essa resposta de fase, ou fase da resposta em frequência, com esse formato? A gente chama isso de fase linear. E o que significa ter uma fase linear? Significa que o canal, ou o sistema genericamente, isso serve também para um filtro, o sistema linear, o sistema produzirá o mesmo atraso para qualquer componente de frequência do sinal. Olhando para a relação, o atraso tal, ele é menos θ de f por 2πf. Então, se eu pegar qualquer valor de θ de f em qualquer frequência e usar essa expressão que eu acabei de colocar aqui, eu vou encontrar sempre o mesmo atraso tal, significando, como eu já disse, que uma resposta de fase linear corresponde a um sistema que produz o mesmo atraso para qualquer componente de frequência do sinal. Então, se todas as componentes de frequência do sinal sofrem o mesmo ganho ou a mesma atenuação e são atrasadas da mesma quantidade, isso significa que lá na saída do canal, o sinal vai ser idêntico em formato ao sinal de entrada. Não vai haver, portanto, distorção. Na prática, é impossível a gente ter um canal de comunicação que tenha a mesma atenuação para qualquer componente de frequência e tenha fase linear também para qualquer componente de frequência, ou seja, de menos infinito a mais infinito. O que a gente encontra normalmente na prática é o que está mostrado aí na figura 5.6, na parte A, no primeiro momento, e na parte B, de forma ainda mais realista. O que eu tenho na parte A da figura? Eu tenho um suposto espectro do sinal transmitido, e esse espectro está confinado nessa faixa de frequências aqui, vamos supor de menos B a B. E nessa faixa de frequências, a magnitude da resposta em frequência do canal ela é de fato constante. Ou seja, o que a gente precisa ter em termos de magnitude da resposta em frequência do canal é um valor constante dentro da banda em que o sinal existe. Portanto, de menos B a B. Não interessa
o que eu tenha fora dessa banda de -B a B. O mesmo acontece com a fase. Basta que eu tenha a fase linear na faixa de -B a B. O que acontece fora dela não me importa. Ou seja, se eu tiver um sinal perfeitamente confinado nessa banda, daqui até aqui, e o canal tiver ganho constante nessa banda e fase linear nessa banda, esse sinal, esse espectro, ao atravessar o canal, não vai sofrer distorção, ou seja, na saída do canal eu vou ter somente uma atenuação K e um atraso de propagação dado por menos θ de f por 2π f. Ou seja, quanto maior a inclinação dessa fase da resposta em frequência, maior será o atraso de propagação. Mas como eu já antecipei, o que acontece do lado B da figura é ainda mais realista. Qual é a situação mais realista? É muito difícil eu ter um sinal cuja intensidade seja completamente nula a partir de B. E, considerando as frequências negativas aqui do ponto de vista matemático, e à esquerda de -B. O que acontece tipicamente na prática é o que está mostrado aí do lado direito. Ou seja, eu tenho uma grande concentração de potência do sinal nessa faixa de -B a B e algum sinal extrapolando essa faixa, mas com intensidade significativamente menor. Rigorosamente falando, então, o que eu tenho? Um sinal cuja banda extrapola a região de, ou a banda de ganho constante e fase linear do canal. No entanto, a parcela ou as parcelas do sinal que passam pela região de ganho não constante e de fase não linear, portanto, as parcelas que vão sofrer distorção, se elas tiverem intensidade muito menor do que a parcela do sinal que está dentro da faixa de ganho constante e de fase linear, a distorção produzida nesse sinal será pequena. Então, em resumo, o que acontece na prática é o que está ilustrado aí na parte B da figura 5.6. Eu tenho um espectro do sinal transmitido que é relativamente amplo, mas cuja potência está concentrada numa faixa de BHz, para usar o exemplo que está colocado aí. E o que eu tenho que garantir é que o canal tenha magnitude constante e magnitude da resposta em frequência constante e fase linear dentro dessa faixa B apenas. Eu não preciso me preocupar com o que acontece fora da faixa B. Agora nós vamos começar a entender o chamado critério de Nyquist para interferência intersimbólica nula. Então veja bem, nós vimos uma condição que a que o canal deve estar submetido para que ele não produza distorção. Mas o que eu quero é que não haja interferência intersimbólica. E nós vamos ver que é possível que haja distorção sem que haja interferência intersimbólica. E o que esse capítulo 6 trata é de um critério que permite que a gente projete o sistema para que, mesmo havendo distorção, não haja a interferência intersimbólica. Para a gente começar a entender esse critério, vamos retomar aquele sistema que nós usamos como modelo de análise nesse estudo da interferência intersimbólica, do qual nós extraímos o filtro de transmissão, o canal e o filtro de recepção, que são os elementos que nos interessam
para a presente análise. Tá? Então, nós eliminamos daqui o conversor PAM e toda a parte de decisão. Tá? Apenas para a gente colocar foco nos sistemas que de fato interessam para o problema que nós estamos analisando, que é a interferência intersimbólica. Da mesma maneira, nós vamos considerar num primeiro momento que o ruído não existe, mais uma vez, com o mesmo propósito de colocar foco, colocar ênfase naquilo que mais nos interessa, que são esses 3 sistemas lineares que estão aí: o filtro de transmissão, o canal e o filtro de recepção. Depois nós vamos adicionar o ruído para ver o que acontece. Apenas recordando, o sinal aplicado à entrada do filtro de transmissão, ele é um sinal, por exemplo, assim. Uma sequência de pulsos, nós podemos representar matematicamente como. Vamos colocar alguns índices aqui só para a gente entender: 0 TB, 2 TB, etc. Nós temos o somatório de I igual a 1 a, tenho aqui 6 pulsos, 1 a 6. Aliás, vamos fazer somatório de I igual a 0 a 5 de AK vezes delta de T menos I TB. Ou seja, eu tenho impulsos deslocados de múltiplos de TB, ou seja, um impulso está ocorrendo em 0, o outro impulso em 1 TB, e assim sucessivamente, e esses impulsos estão ponderados aí por AI, que são os valores 1, 1, menos 1, 1, menos 1 e 1. Vamos supor que quando um impulso é aplicado à entrada do filtro de transmissão, a saída seja P de T. Ou seja, P de T, então, é a convolução de G de T com H de T com C de T. Vamos recordar agora o seguinte. Nós sabemos que a saída do filtro de recepção ela é amostrada, e vamos ver qual é o efeito da amostragem, recordando um conceito que nós já conhecemos. Então nós estamos supondo que a resposta ao impulso do filtro de transmissão do canal e do filtro de recepção em série seja, como eu disse, P de T. Essa resposta ao impulso corresponde a uma determinada resposta em frequência P de F. Quando eu colho amostras do P de T, eu gero um sinal como esse que está mostrado aqui na parte B da figura. Eu coloquei amostras arbitrariamente localizadas aqui em certos instantes. Mas, para a gente recordar que no domínio da frequência, o processo de amostragem cria réplicas do espectro do sinal amostrado. Então estão aqui as réplicas do espectro do sinal amostrado, deslocadas de múltiplos inteiros da frequência de amostragem, Fs. Então eu tenho uma primeira réplica em 0 Fs, uma segunda réplica à direita em Fs e à esquerda em menos Fs, e assim por diante. Eu tenho outras réplicas que não foram desenhadas aqui. E qual seria o sinal de saída correspondente agora não a um impulso aplicado à entrada, mas sim a uma sequência de impulsos? Não é?
Esses 3 filtros que estão desenhados aí são sistemas lineares, e nós sabemos que se a entrada de um sistema linear, que é correspondente à convolução desses 3, se a entrada é a soma de vários sinais, a saída é a soma das várias respostas a esses sinais. Ou seja, então na saída do sistema, vou marcar aqui mais ou menos os intervalos correspondentes ao intervalo de bit, para a gente se guiar. Então, o que eu tenho como resultado da aplicação dessa sequência de impulsos na entrada do sistema? O primeiro pulso, vamos mudar de cor aqui. O primeiro pulso gera na saída um sinal P de T. Então vamos supor que o P de T seja parecido com esse que eu desenhei aí na figura ao lado. Depois de TB segundos, eu aplico um outro impulso. Portanto, eu tenho um novo pulso P de T, só que deslocado de TB segundos. Então, vamos supor que seja assim. Depois de TB segundos, eu tenho outro impulso, só que agora negativo. Então, vai aparecer na saída do sistema um outro pulso P de T, só que invertido em polaridade. E assim por diante. O próximo é positivo, devido à aplicação de um impulso positivo. Depois o próximo é negativo. E o último é negativo. Ou seja, se eu aplicar à entrada do sistema essa sequência de impulsos, a saída será a soma de todas essas respostas que eu desenhei. Né? Então, eu não sei o que vai dar isso, né? Mas vamos supor, apenas para ilustrar, que isso dê uma forma de onda. Vou fazer em outra cor aqui. Mais ou menos assim. Ok? Ou seja, quem é essa forma de onda em preto? Ela está muito mal feita aqui, mas vocês já vão entender direitinho aqui. Somatório de I igual a 0 a 5. Né? Da mesma forma que aconteceu lá na entrada. De AK, ou desculpe, de AI, que são os valores 1, 1, menos 1, etc. P de T menos I, TB. Ou seja, essa forma de onda na saída do filtro de recepção vai ser a soma de pulsos P de T deslocados e ponderados pelas polaridades e pelos valores aí dos impulsos de entrada. E agora a coisa começa a ficar mais bacana se a gente analisar uma figura um pouco mais precisa. Vamos supor que a resposta a um impulso do filtro de transmissão do canal e do filtro de recepção seja essa, ilustrada aí na figura 6.3, e que eu esteja
transmitindo uma sequência de bits 10100010. Essa sequência de bits vai corresponder a uma sequência de pulsos na entrada do fio de transmissão, mais um, menos um, mais um, menos um, menos um, mais um, menos um. E para cada impulso de entrada, eu vou ter na saída um P de T como esse, deslocado a cada TB e ponderado pelos valores dos impulsos aqui. E a forma de onda resultante, muito mais bem desenhada, está aí na figura 6.4. Então, vamos tentar entender o que essa figura está representando. Então, vou desenhar aqui novamente qual é a sequência de pulsos de entrada. Mais um, menos um, mais um, menos um, menos um, mais um, menos um. Então, quando eu aplico na entrada do filtro de transmissão esse impulso, a saída é esse pulso P de T aqui. Ó. Eu vou desenhar só o comecinho dele, vou acompanhar, melhor dizendo, só o comecinho dele. Quando eu aplico esse impulso, a saída é esse pulso P de T agora negativo, porque o impulso de entrada é negativo. E percebo aqui, assim como essa distância aqui é TB, essa distância aqui é também TB, ou seja, a distância entre o pico do primeiro pulso e o pico do segundo pulso. Terceiro, vai gerar esse pulso na saída. E assim por diante. Aqui a gente tem o quarto, quinto, o sexto e o sétimo. Muito bem. O que a gente consegue observar nessa figura? Primeiro, aquela soma desses vários pulsos P de T deslocados e ponderados pelos mais ou menos uns, é essa forma de onda que eu vou tentar seguir aqui mais ou menos. Então, se eu somar todos aqueles pulsos P de T deslocados, eu tenho como resultado essa forma de onda aí, que é o somatório de AK vezes P de T menos KTB. O que é interessante a gente observar nessa figura? Percebam o seguinte, se eu colher uma amostra do sinal vermelho nesse instante 3, né, o valor dessa amostra vai ser esse ponto. Se eu colher uma amostra do sinal vermelho no instante 4, o valor da amostra vai ser esse. No instante 5, vai ser esse. No instante 6, esse. No 7, esse. No 8, esse. No 9, esse. Percebam que esses valores de amostra da forma de onda em vermelho coincidem justamente com os picos dos pulsos P de T deslocados. Vejam que a primeira amostra coincide com o pico do primeiro pulso, a segunda amostra com o pico do segundo, a terceira com o pico do terceiro, a quarta com o pico do quarto, e assim por diante. Ou seja, se as amostras forem colhidas nesses instantes que eu mencionei, eu vou obter os valores 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1 e menos 1. Que
se traduzem nos bits 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, que são exatamente, ou que foram, melhor dizendo, exatamente os bits supostamente transmitidos no meu sistema de comunicação. Então percebam o que está acontecendo de bacana aí nessa figura. O pulso P de T nitidamente dura mais do que T. T está aqui, ó. Essa é a duração T. Dá para perceber que P de T dura bem mais do que T maiúsculo. Então, de acordo com o conceito que nós vimos um pouco mais no início da nossa aula de hoje, quando eu tenho um alargamento do pulso de saída do sistema, esse pulso pode avançar os instantes ou os intervalos de pulsos vizinhos e produzir o que nós denominamos de interferência intersimbólica. Então, olhando para essa figura 6.4, de fato, veja o primeiro pulso. Ele vai longe, não é aqui? Não sei exatamente qual é ele aqui, mas enfim, ele vai longe. Ou seja, ele nitidamente invade os intervalos correspondentes aos pulsos a partir desse momento aqui. Então, segundo a nossa definição anterior, eu teria a ocorrência de interferência intersimbólica. Porém, mesmo havendo essa sobreposição temporal entre símbolos vizinhos, entre pulsos vizinhos, percebam que a primeira amostra, se colhida nesse instante 3, ela vale o valor do primeiro pulso, que é 1, mais os valores de todos os demais pulsos nesse instante. Ora, mas todos os demais pulsos nesse instante têm valor nulo. Portanto, 1 mais 0 dá 1. Vejam que a segunda amostra, se colhida no instante 4, vai ter o valor menos 1, que é o valor de pico do segundo pulso, mais os valores dos demais pulsos nesse instante. Mas os demais pulsos nesse instante têm valor nulo. Portanto, eu tenho menos 1 mais 0, que dá menos 1. E assim sucessivamente. Todas as amostras realizadas nesses instantes correspondem aos valores de pico dos pulsos que nos interessam, porque os valores dos pulsos adjacentes são nulos. Então aí tem um ponto bacana, ou chegamos a um ponto bacana da nossa discussão. Então veja que, embora o pulso ele invada a área ou o intervalo de pulsos vizinhos, ele cruza por zeros. Essa palavra ou esse termo é fundamental para o nosso entendimento. Esse pulso ele cruza por zeros nos momentos em que os pulsos vizinhos são amostrados. Então eu vou fazer a análise agora usando essa nova maneira de interpretar. Perceba que o primeiro pulso ele cruza por zero aqui. Zero está aqui. Ó. Ele cruza por zero aqui. E quem é ou qual é esse ponto? É o ponto de amostragem do segundo pulso. O primeiro pulso ele cruza por zero novamente aqui. Ó. E quem é esse ponto ou qual é esse ponto? É o ponto de amostragem do terceiro pulso. E assim por diante. Aqui ele cruza novamente por zero, que é o ponto de amostragem do quarto pulso. E assim sucessivamente. Então, nesse momento, nós conseguimos enxergar
uma condição que deve existir para que não haja interferência intersimbólica. Perceba que ela agora é menos restritiva do que aquela condição de zero distorção. Eu posso ter pulsos longos, mas se esses pulsos longos, ao invadirem os intervalos de pulsos vizinhos, tiverem valores nulos nos instantes de amostragem dos pulsos vizinhos, aí sim a interferência intersimbólica será nula. Ok? Então, com essa análise da figura 6.4, nós podemos sofisticar um pouco mais a definição de interferência intersimbólica e dizer que interferência intersimbólica é a sobreposição de símbolos vizinhos, de pulsos vizinhos, nos instantes de amostragem. É nesses instantes é que importa. Se houver sobreposição, como há de fato nessa figura, fora desses instantes, percebam que, por exemplo, nesses instantes e nesses instantes, eu tenho pulsos vizinhos de valores variados, mas não importa, desde que o valor seja nulo nos pontos de amostragem dos pulsos vizinhos. Então nós já podemos, nesse momento, enunciar o nosso critério de Nyquist para a interferência intersimbólica nula. Esse critério de Nyquist diz o seguinte: se a associação em série do filtro de transmissão com resposta G de T, do canal com resposta H de T e do filtro de recepção com resposta C de T tiver resposta ao impulso P de T com essa característica ilustrada na figura 6.3, ou seja, se P de T tiver nulos em múltiplos inteiros, positivos ou negativos, do intervalo de símbolo, significa que um dado pulso P de T é incapaz de interferir em pulsos adjacentes. Por que esse pulso P de T é incapaz de interferir em pulsos adjacentes? Porque se esse é o primeiro pulso, o próximo pulso ele ocorrerá com o máximo nesse instante aqui. Ó. O máximo dele vai estar aqui, se o P de T for positivo, ou aqui embaixo, se o P de T for negativo. O pulso seguinte vai ter o seu máximo ocorrendo nesse instante. E esse máximo, mais uma vez, vai ser positivo ou negativo, dependendo do bit que eu estou transmitindo. Ou seja, esse pulso P de T que está desenhado na figura 6.3, ele é incapaz de produzir interferência intersimbólica, porque ele possui nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo, exceto, obviamente, no seu ponto de máximo. E esse é o critério de Nyquist para a interferência intersimbólica nula. Aqui nós temos um outro pulso P de T, que nós podemos perceber nitidamente que no instante 1, que equivale a TB, ele tem um valor não nulo. No instante 2, idem. No instante 3, idem. E assim por diante. Tanto para a esquerda quanto para a direita, ele tem valores não nulos em múltiplos do intervalo de símbolo. O que significa isso? Significa que o próximo pulso transmitido depois dele terá o seu máximo nesse momento. Esse máximo será positivo se eu tiver transmitido um bit 1 ou negativo se eu tiver transmitido um bit 0. Mas qual seria o valor da amostra tomada nesse instante? Seria esse valor, ou esse, dependendo se o pulso é mais P de T ou menos P de T, mais esse valor.
porque o P de T anterior tem valor não nulo no instante de amostragem do próximo. E assim por diante. O valor da amostra tomada nesse instante vai ser, vamos supor que aqui seja 1 para facilitar, né? Vai ser mais ou menos 1, mais esse valorzinho aqui. Que seria então o quanto esse pulso estaria interferindo no segundo, terceiro instante de amostragem. Esse valor então seria a interferência intersimbólica desse pulso no quarto instante de amostragem, e esse valor seria a interferência intersimbólica desse pulso no quinto instante de amostragem. Então, para que não haja interferência intersimbólica, nós precisamos que o P de T tenha nulos em múltiplos do intervalo de símbolo. E aí vem o fechamento da nossa aula, que é o seguinte: o que eu tenho que fazer então no meu sistema para garantir que P de T tenha essa característica de nulos em múltiplos de T? Perceba que P de T é o resultado da associação em série de G de T com H de T com C de T, ou seja, P de T é igual a G de T convoluído com H de T convoluído com C de T. Em termos de domínio da frequência, eu tenho P de F igual a G de F vezes H de F vezes C de F. Desses três sistemas lineares, eu só tenho controle sobre o filtro de transmissão e sobre o filtro de recepção. Eu não tenho controle sobre o canal de comunicação. Eu não posso projetar o canal. O canal está lá para ser utilizado e eu vou projetar o meu sistema de acordo com o canal. Vamos supor que o canal seja um canal que não produza distorção numa determinada faixa. Ou seja, vamos supor que o módulo de H de F seja assim e que o θ de F seja assim. Então, o que eu constato com essa figura que eu desenhei? Que o canal ele tem ganho constante e fase linear dentro dessa faixa aqui aproximadamente. Vou chamar de B. Então, enquanto projetista do sistema, o que eu vou fazer? Eu vou projetar os filtros de transmissão e de recepção para que o sinal transmitido esteja contido nessa faixa B. Porque se ele estiver contido nessa faixa B, significa que o canal não vai produzir distorção. Se o canal não produzir distorção, significa que ele não vai influenciar em P de T. Ou seja, quem vai governar P de T vai ser somente G de T e C de T, ou, equivalentemente, G de F ou C de F. O canal não terá influência no resultado da resposta conjunta desse sistema. Então é essa a abordagem que nós vamos utilizar. Nós vamos escolher uma faixa de frequências do canal que seja plana em termos de magnitude e linear em termos de fase, e vamos projetar o filtro de transmissão e o filtro de recepção para que a gente tenha um P de T com nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo. A gente vai conseguir fazer isso porque desde que a gente esteja dentro da faixa B, a cascata dos três sistemas lineares não vai sofrer influência do canal. E, portanto, só daqueles sistemas sobre os quais eu tenho controle, que são filtro de transmissão e filtro de recepção.
Então por hoje é só.